O tema da mensagem hoje é padrão de fé. Interessante que nessa breve introdução, Jesus, quando curava, ele geralmente dizia a seguinte frase: vá, porque a sua fé te salvou. A fé é um princípio básico para você alcançar objetivos e alcançar um objetivo ainda maior, que é a salvação. Não é à toa que Efésios 2, versos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é salvífica e a fé também me faz ver o que de fato não estou vendo ainda. Eu vejo pela fé. Por isso a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Não é pelo tempo de igreja, não é pela cara de crente, não é pela religiosidade, mas sim pela fé. E fé, você não consegue perceber se a pessoa tem só de olhar para ela, se ela estiver estática. Vamos imaginar aqui, vamos lá. Imagina comigo aqui, 20 pessoas paradas de frente para um muro. Você consegue saber quem tem mais fé? Elas paradas? Alguém consegue? Você consegue? Você sentado aqui, vamos lá, todo mundo sentado aqui hoje. Você, pastor André, consegue saber quem tem mais fé? Porque fé é movimento. Não se fala que tem fé, fé se age. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. E Romanos, Paulo escreve, dando essa ênfase. Gênesis 12 diz: saia da tua terra. Deus disse a Abraão: saia da tua terra e saia da tua parentela. É difícil tirar foto minha, não é? O pessoal da minha igreja fala que eu ando, mexo demais, não mexo? Quer que eu faça uma pose? Olha. Então assim, eu mexo demais, é sério. A minha esposa falou: você tem que parar um pouco. E eu fico mexendo. Mas deu para tirar? Então tá bom. Então posso, porque minha esposa falou assim: não consigo tirar foto porque você fica mexendo. Eu sou assim mesmo, né, André? Eu sou meio elétrico. Mas vamos lá. A fé é movimento. Deus vira para Abraão e fala: saia da tua terra, saia da tua parentela. Ele não disse fique parado. Eu vou profetizar que esse ano será um dos melhores anos da sua vida. Porque fé é movimento. Deus falou para Pedro: Pedro, você vai andar por sobre as águas. Mas para ele andar por sobre as águas, ele ficou parado no barco? Porque o pessoal só dá ênfase que ele afundou. Mas ele andou. Mas para ele andar, ele teve que tirar o pé. Todo milagre começa com uma atitude. E a atitude é movida pela fé. Geralmente quem não tem fé tem medo. Geralmente quem não tem fé não corre riscos. Geralmente quem não tem fé enxerga o gigante. Geralmente quem tem fé vê com olhos de fé. E quem tem olhos de fé vê como Deus vê. E a partir de hoje você vai ver como Deus vê. E esse ano será um ano de conquistas na sua vida e na sua casa. Teremos sim o que está escrito nos coletes aqui: uma jornada feliz. Eu trouxe aqui apenas 3 tópicos. Nós vamos basear a nossa fé na fé de Abraão. Quando Paulo escreve que a promessa depende dessa fé aos descendentes de Abraão, não é somente mais para aqueles, ou melhor, não é só para aqueles que obedecem à lei, mas também para aqueles que creem em Deus como Abraão creu. Por isso Paulo diz que ele é o pai espiritual nesse sentido, o modelo de fé. Eu não tenho sangue de judeu, talvez eu não tenha o sangue de Abraão em minhas veias, mas eu posso ter a mesma promessa se eu crer no Deus de Abraão. E essa igreja é uma igreja que crê no Deus de Abraão, porque Jesus já está passeando nessa igreja e está dizendo: a minha fé está aumentando a sua fé, e a nossa fé vai trazer à existência aquilo que não existe. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu quero trazer aqui alguns elementos que fez Abraão levar esse título de exemplo de fé. Baseado no texto, não sei se vocês colocam aqui os versículos, o pastor André geralmente coloca. Então o pessoal da mídia, me ajuda aí. Primeiro tópico, diga bem forte: Abraão creu contra a esperança. Que frase esquisita, né? Olha o que diz o verso 18. Verso 18 diz: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu.
tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Verso 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara estava sem vigor. Ou seja, qual era a esperança de Abraão? Nenhuma. Ele não tinha nada que o animasse ao seu redor. Ele olhava para si, o corpo já estava avançado em idade. Ele olhava para Sara e via que a mulher também estava avançada em idade. E Deus falava assim: você vai ser pai de nações. Isso é impossível. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para profetizar sobre você que crê que Ele é o Deus de Abraão e que Ele é o Deus do impossível. E se Ele é o Deus do impossível, não foque se o corpo está velho. Não foque se Sara é avançada em idade. Eu não estou focado naquilo que vejo. Eu estou focado no Deus que me mostra as coisas que eu estou vendo. E Ele está mostrando para você aqui hoje: eu sou o Deus de Abraão. Creia contra qualquer esperança. Abraão teve fé, Abraão teve esperança, mesmo quando não havia motivo para se ter esperança. Essa é a diferença. Esse é o padrão de fé. Não é fé Nutella, é fé raiz. É fé de verdade. É esse tipo de fé que Deus está procurando. É esse tipo de fé, uma fé que não olha as circunstâncias. Isso é fácil? Não, mas se torna fácil quando eu estou buscando o Espírito Santo. E nesses dias que vocês estão tendo essa campanha, eu tenho certeza que você está dando o pontapé inicial nesse ano. Hoje começa o mês de fevereiro, né? Hoje é dia 1º ou dia 2? Dia 1º, pois é, se prepare. Deus está abrindo portas para aqueles que estão aumentando a fé. Escuta aqui, o seu milagre depende mais de você do que de Deus. Fé é atitude. Então, em primeiro lugar, eu não posso olhar o que está acontecendo. Interessante que a Bíblia diz: os descendentes serão muitos. Mas eu estou falando de um homem que tinha mais de 100 anos. E uma mulher avançada em idade. Como gerariam filhos? Abraão não olhou para aquilo que via. Estranho falar isso, né? Ele olhou para o Deus que estava acima de todas as coisas. A partir de hoje, eu libero uma palavra profética para você. Satanás está tentando fazer você olhar para aquilo que vê. Satanás está tentando fazer você olhar para aquilo que você enxerga. E Deus está dizendo: olha para mim, olha para o alto, porque do alto vem o meu socorro. Do alto vem o seu socorro. Abraão é padrão de fé. Eu estou olhando para uma igreja que é padrão de fé. Você é um padrão de fé, porque nós não somos nada, mas em Cristo somos mais do que vencedores. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele o domínio, a Ele a majestade. Ele é Senhor dos senhores. E Ele te toma pela mão e diz: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, pois o Senhor está contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Olhe para mim. Olhe para Deus. Porque se Abraão fosse olhar para o corpo de Sara e para o seu próprio corpo, como eu vou gerar filho? Mas para onde ele olhava? Deus falou o que para ele? Olhe para o céu. Olhe as estrelas. Assim será a sua descendência. Então para de ouvir aquilo que os noticiários estão dizendo, claro, com sabedoria e inteligência, que eu estou dizendo aqui. Nós sabemos que temos notícias ruins, mas acima das notícias ruins, nós olhamos para Deus, porque Deus está acima das notícias ruins. Número 2, se em primeiro lugar Abraão creu contra a esperança, interessante, eu tenho algumas coisas que eu quero falar aqui. Eu vou fechar esse tópico com essas frases aqui que eu anotei. Tá no tempo, né, pastor André? Olha só. Abraão creu contra qualquer esperança humana de ter um filho, devido à sua idade e devido à idade de sua esposa. Abraão creu quando muitos já teriam desistido, pois os seus corpos já não mais correspondiam à possibilidade de ter filhos.
Abraão é padrão de fé, tinha quase 100 anos, sua esposa também já era idosa, não podia ter filhos, mas apesar disso, Abraão acreditava no que Deus pensava por ele, que o faria pai de nações. Não interessa o que dizem, não interessa o que Deus fez. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Números 23, 19, Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Número 2, Abraão, em primeiro lugar, creu contra a esperança. Segundo, ele creu, abre aspas, apesar da demora de Deus. Para Deus não era demora, para nós parece estar demorando. Olha o que diz o verso 19, parte B. Eu já li a parte A. Já contava cerca de 100 anos de idade, e que também seu ventre estava sem vigor. Próximo versículo. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa. Domingo eu falei na minha igreja, Davi, quando recebe a unção de rei, ele não recebe o trono, ele não recebe a coroa, ele não recebe. Pelo contrário, ele volta a cuidar de ovelha, ele vai ser escudeiro, ele vai ser músico na casa de um rei rejeitado. Aos olhos humanos, Davi estava longe de ser rei. Sabe qual que é o seu problema e o meu problema? Nós nos apegamos àquilo que vemos. Por que Davi esperou tantos anos e passou 3 unções, né? Ele recebeu Jessé, depois ele recebeu uma unção para reinar só sobre Judá, e depois ele recebe a terceira unção para reinar sobre todo Israel. Levou tempo. Só entre a segunda e a terceira unção foram 7 anos e 6 meses, que a Bíblia relata. Se Davi fosse pensar, peraí, Deus falou que eu ia ser rei? Não, ele continuou como Abraão. Mesmo assim, mesmo tendo uma situação complicada em relação ao que Deus queria para ele, ele não duvidou, não foi incrédulo em relação à promessa. Ou seja, hoje você não tem a bênção, mas você já tem a promessa, então você já tem tudo. Se você tem a promessa, você já tem tudo. Talvez você ainda não viu a restauração da sua casa, mas você já tem a promessa. Talvez você ainda não viu a cura dessa enfermidade, você já tem a promessa. Se eu tenho a promessa, eu tenho tudo. Abraão ainda não tinha descendência, mas ele tinha a promessa. Ele não duvidou, por isso não duvide. Deus vai fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Mas foi fortalecido em sua fé e deu. Sabe o que é isso? É vir à igreja mesmo quando tudo está ruim. Ele não viu a descendência, mas ele continuava dando glória a Deus. O que Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses 5,17? Orem sem cessar. O que diz o verso 18? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. No mundo, quanto mais você se esforça, mais você se cansa. Aqui é diferente. Quanto mais você se esforça e mais espera, mais forte você fica. Quanto mais Abraão esperava, por crer na promessa, mais forte ele ficava. Então profetizo sobre a sua vida, mais forças sobre você, mais força sobre a sua casa, mais força sobre a sua família, mais força sobre os seus sonhos. A fé de Abraão está impregnada em nossos corações. Não é à toa que a Bíblia fala que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você não tem o bebê no colo ainda, você não tem o Isaac. Você tem mais que Isaac, você tem a promessa. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por isso eu vejo que esse segundo tópico me ensina que mesmo assim, esperando, não duvidou, foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Amanhã você vai levantar, talvez seu Isaac não está no seu colo, você vai falar glória a Deus. Você vai vir na igreja amanhã de novo? Glória a Deus. Domingo, glória a Deus. Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória. 1 Coríntios 10:31, portanto quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa que façais, façam tudo para a glória de Deus. Eu não ando por aquilo que vejo, eu ando por aquilo que creio. Abraão continuou firme, padrão de fé. O tempo foi passando,
Mas a fé de Abraão não enfraqueceu. Décadas. Felizmente, muitos hoje em dia não mantêm a sua fé firme quando aparenta a promessa demorar. Como é que você está, irmão? Estou bem. Estou indo. Se o irmão te responde, estou indo, vai indo também. O que aconteceu com aquela viúva? Aquela mulher, viúva não, aquela mulher que o filho havia morrido. Ela coloca o menino no quarto, ela vai em direção ao profeta. Se perguntarem por você alguma coisa, você vai responder o quê? Ela respondeu o quê? Como é que tá as coisas? Ela falou o quê? Tá tudo bem. Porque você não sai contando seus problemas para qualquer um, não. Ela foi falar para o profeta. A dona Fifi lá do supermercado se perguntar para você, como é que você tá? Você tá numa pilha de problema. Ah, eu tô indo. Que tipo de fé é essa? Não, tá tudo ruim. Eu tô bem. Sabe por que você está falando que tá bem? Não é autoestima, não é palavra de autoajuda, não. É porque você só desabafa com quem Deus colocar na sua frente. De confiança. E principalmente quando você entra no seu quarto, fecha a porta e vai falar com ele. Abraão estava bem. Ele acreditava. Aquela mulher com o filho morto no quarto. Como é que a senhora tá? Tô bem. Com o menino no quarto. Sabe o que é isso? É crer que Deus está no controle. Fé não é pensamento positivo, não. Fé é confiar de que Deus está no controle e que Ele vai fazer o melhor no tempo certo. Abraão continuou firme. Sua fé não enfraqueceu. Ele não perdeu a fé. Ele não duvidou da promessa de Deus. Pelo contrário, sua fé se encheu de poder. E Abraão louvou a Deus, dava glórias a Deus, porque tinha certeza de que Deus cumpriria a promessa. Em primeiro lugar, Abraão creu contra a esperança. Em segundo lugar, Abraão creu independente do tempo, porque as coisas acontecem no tempo de Deus. O que diz Eclesiastes 3, verso 1? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Ele creu. Não interessa que leve 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, 8, 10 anos. Como aquele paralítico, 38 anos sofrendo. Jesus chegou e fez assim, ó, tum, de uma hora para outra. A sua fé está te salvando. Terceiro lugar. E aqui é muito forte, hein? Toma posse. Terceiro tópico. Abraão creu para si e para toda a sua descendência. Olha o que diz aí, os versos 22 a 24. Olha lá. Em consequência disso, isso lhe foi creditado como justiça. Verso 23. As palavras lhe foi creditado não foram escritas, apenas para ele. Escuta, a sua fé vai trazer milagre, não é só para você, é para quem está perto de você. Eu profetizo que tem pessoas que vão começar a querer seguir você, ouvir você, não porque você é alguém, que nós não somos nada, mas porque está transferindo, dizendo, eu estou assim, porque o meu Deus está em mim, porque a glória é dele, porque ele é o meu Deus. Abraão creu para si e para sua descendência. Eu quero ter a fé desse cara. Não é só para você, não. Gente da sua casa vai começar a dizer, peraí, eu quero ser igual a esse cara. Ah, você quer ser? Eu não sou nada, não. É só servir a Jesus como eu. Você vai transferir para Jesus, que a glória é dele. Abraão tinha um Deus, tinha uma aliança. E continuando o versículo aí, verso 24, mas também para nós aqui da IEQ Confisco, nós da IEQ Inconfidentes, nós do Brasil que servimos a Deus, a nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, o nosso Senhor. Tem uma versão que diz assim: por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Interessante. A fé o fez ser reconhecido. Não foi a religiosidade. Eu não aguento gente que se esconde atrás da capa de crente. Deus não quer pessoas que se parecem. Deus quer pessoas que são. E ser é diferente de parecer. Parecer é fácil. Ser, só Deus sabe. Tem pessoas que tentam parecer com a roupa, com o jeito. Nada contra.
Tem pessoas que usam roupas... Não vou falar aqui em questão de roupa indecente, que isso aqui não precisa nem ser cristão para saber o que é e o que não é. Mas muitos de nós tentamos nos esconder, né? Não, cara de crente. O cara é tão cara fechado, que você vai dar paz para ele. Paz, irmão, ele... Guerra! Guerra! Capeta, isso aqui é do capeta, capeta, tudo do capeta, tudo capeta. Um dia entraram na igreja, que era da nossa região, está na nossa região, tinha uma bateria lá, bicho. Aí tinha uma irmã que orava lá, falava assim, que tinha um demônio dentro do bumbo da bateria. Aí eu falei assim, não, mas esse demônio tem mau gosto demais, porque o lugar mais barulhento da igreja é o bumbo da bateria, né? Não foi morar em outro lugar. Enquanto a gente vê demônio em tudo, a gente se esquece que o demônio está na fofoca, na conversa fiada, nas indiretas idiota que a gente fica mandando os status de WhatsApp, por aí vai. Estamos, como dizia Jesus, pegando o coador, deixamos passar camelos e coamos mosquitos. Deus não aceitou Abraão por causa que ele era... Que isso? Olha a minha unção. Unção, meu irmão. Você quer saber se uma pessoa tem unção? Veja como ela trata as pessoas. Tem gente que acha que tem unção porque ela... Arrepiou aí? Ó, cheguei, tô chegando, hein? Cheguei chegando pra mostrar. Cheguei. Vai, bobo. Tem gente que é tão humilde, se diz tão humilde, que no alto da sua humildade é arrogante. Você quer saber se uma pessoa tem unção? Veja a humildade dela. Porque o homem Deus, Jesus, o homem Deus, que tem o maior cargo de todos, que é o cargo de Deus, foi o que mais serviu. Maior é o que serve. Não é o grito que te faz mais ser santo ou não. Você pode gritar e deve. Vamos gritar? Não tem problema. Levantar as mãos para os céus, vamos levantar? Aleluia! Mas a humildade te faz parecer com Jesus. Abraão continuou firme e disse, a minha fé. A fé fez com que Abraão fosse aceito por Deus. E fala também que nós seremos aceitos e somos aceitos se crermos em Jesus, no Deus que ressuscitou Jesus. Eu estou dizendo para você, meu irmão, que você não serve a um Deus qualquer. Você serve ao Deus que ressuscitou o nosso Salvador, que hoje está sentado à destra do Pai, digno de honra, de glória e poder. Jesus, vem, toma o seu lugar. O Senhor é o rei dessa igreja. Toma o teu trono, Jesus. O rei da igreja é Jesus, não é Abraão, mesmo sendo uma pessoa extremamente maravilhosa para nós aqui. Não é Isaac, que também tem um exemplo de fé. Não é Jacó, mas todos nós, por mais que possamos admirar homens e mulheres, o Senhor é o maior de todos, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Jesus, o homem que ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, Ele é, mais ninguém é. Olha o Espírito Santo passeando nessa igreja. Oh, o Espírito sopra nesse lugar. Esse é um nível de fé que precisa estar no nosso coração. Oh, Abraão foi aceito por Deus por meio da fé. Isso é bom demais de ouvir. Que legal, cara. Essa palavra aceitação fala também de nós. Daí aqui confisco, aqui vocês daí aqui confisco, que creem. Nós também seremos aceitos se crermos que Jesus ressuscitou. E eu concluo essa mensagem hoje dizendo algo forte ao seu coração. Crer em Deus, qualquer um pode crer. Concorda? Nós temos ateus, pessoas que não acreditam em Deus, existem. Mas a maioria fala que acredita em Deus. Pelo menos se você sair aqui no bairro, você acredita em Deus? Acredito. A pessoa nem pisou na igreja. Tem uns que se dizem católicos, nem na igreja católica vai. Não acredito em Deus. Muitos dizem, vai com Deus, fica com Deus,
Tá tudo bem? Deus te abençoe. Falar que crê é uma coisa, mas continuar crendo em Deus quando a esperança já morreu, quando Deus parece estar demorando, aí é um novo padrão de fé. Crer em Deus quando a coisa aperta, aí se separam os homens e meninos na fé. Isso é extraordinário e é um padrão alcançado por todos. Não é inacessível, mas se você crer. O que Jesus falou? Lá em João 11:40. Se você crer, verá a glória de Deus. Vou profetizar, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Abraão, então, nos ensina nessa noite que graças a Deus podemos alcançar esse padrão de fé. Paulo disse para nós: a fé de Abraão está agora acessível àqueles que creem que Deus ressuscitou Jesus. Que coisa forte. Graças a Ele podemos alcançar esse padrão. E eu encerro a mensagem de hoje dizendo: fique de pé no seu lugar, por gentileza. Vocês acreditam que um dia um camarada entrou numa cova com leões famintos e Deus fechou a boca dos leões? Como é o nome desse cara? Daniel. Aconteceu isso? E aqueles 3 maluquinhos que caíram dentro do fogo e não se queimaram? Que isso, cara? Alguém fica, pastor, chamando eles de maluco? É mesmo, quem tem fé é doido. Está na Bíblia, é loucura para quem não crê, mas para nós é sabedoria. Os caras entraram lá, a Bíblia fala que nem o cabelo deles queimou. Acredita nisso? E aquele tal de profeta, acho que ele o que morreu e dentro da tumba dele ele ressuscitou um homem? O corpo dele fez uma pessoa viver? Como é que chama? Ele o quê? Ele? Ah, Eliseu. Teve isso mesmo? Quer dizer então que foi sepultar, colocou o cara lá, o cara deita lá, ó, bateu as botas, e o corpo dele ressuscitou. Teve isso mesmo? E vocês já viram um milagre violento assim em Abraão? Pera. Teve um outro também que orou e disse que o sol parou. Já pensou? Hoje não queria que chovesse não, porque tem culto, vai atrapalhar a irmã chegar na igreja. Deus, não manda chuva. E Deus, a chuva vai parar assim, ó, puff, Matrix. Ah, vai. Perigoso você orar e Deus mandar mais chuva. Você acredita que o Josué orou e o sol parou? Vocês creem? Todos esses homens que eu mencionei aqui tinham como padrão a fé de Abraão. Um homem que não fez tantos milagres esplêndidos assim. Há de convir comigo, vai ler a história de Abraão. Abraão não fez sol parar. Não. Moisés, e Moisés? Nossa, o cara fez até a água, bateu o cajadinho dele lá, o sangue, a água virou tudo sangue no Egito. O que eu estou falando com isso? Por que é então que homens que fizeram coisas tão violentas como o mar se abrir, passar Rio Jordão, parar o sol, por que esses caras que faziam coisas gigantescas, cinematográficas, baseavam na fé num homem que não fez, abre aspas, essas coisas tão mirabolantes? Abraão tinha um segredo. Ele era o padrão de fé e é o padrão de fé. Sabe qual que é o segredo dele? Por onde ele passava, ele erguia um altar. O que é altar? Altar significa que acima de mim, o altar. O que Deus fez lá quando foi para mandar fogo? Naquele episódio de Elias e os profetas de Baal. Primeira coisa que Deus pediu: repare o altar. Porque quando eu tenho altar, eu estou dizendo, Deus é maior que eu. Eu dependo dele. Ele é o meu Deus. Da sua oração eu preciso, pastor André, mas não dependo dela. Se um dia você esquecer de orar por mim, eu vou continuar servindo a Deus. Mas de Deus eu dependo. Abraão, quando ergue altar, ele entrava em Siquém, parava, erguia um altar. Entrava em outra cidade, erguia um altar. Fé está ligada à devoção, à submissão.
E é por isso que nós aprendemos aqui hoje que Abraão, padrão de fé, um homem que apesar da esperança ser contrária, ele creu. Um homem que apesar das circunstâncias e da demora de Deus, ele creu. Pelo contrário, ao invés de se enfraquecer, ficou mais forte, que é o que vai acontecer com vocês. E por último, por pior que fosse a situação, Abraão não só creu para si, mas creu para sua descendência. Por isso hoje, vamos erguer altares a Deus. Levante as suas mãos aos céus o mais alto que você pode. Eu quero orar para que Deus aumente a sua fé. Feche os seus olhos. Toda a igreja orando junto comigo. Porque Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. Senhor meu Deus, nós cremos que o milagre chegará à nossa vida, não porque somos os melhores, mas porque o Senhor é o melhor em nós. Pai, nós oramos e te pedimos, Deus, que venha sobre nós, olhando para nós, tratando em nós, cuidando de nós. Tudo que não presta caia por terra agora. Eu profetizo padrão de fé. Deus de aliança, Deus de promessa. Mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se... Senhor, nós oramos nessa noite, Pai, e cremos, como cantamos e como pregamos. O tempo passou, mas Abraão continuou crendo. As circunstâncias eram contrárias, Abraão continuou crendo. O que ele via era bem diferente da promessa, mas ele continuou crendo na promessa. Deus de aliança. Nós não servimos a um Deus qualquer, o Senhor é Deus de aliança. Por isso, Pai, vamos sair por aquela porta cheios de esperança, cheios de fé, cheios de autoridade, porque o Senhor é o nosso Deus e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Esta é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que concordam digam amém e aplauda ao Rei Jesus. Aleluia. Deus abençoe vocês. Privilégio poder estar com vocês mais uma vez. Deus abençoe.